A aula de hoje será sobre formatos, tá? De imagens. Aí você vê que é bastante coisa que a gente tem que aprender na teoria, porque pode se cobrar praticamente tudo, né? A gente tem uma variação muito grande de assuntos para que a gente possa estar trabalhando nos concursos aí, nesse caso, concurso de informática de vocês. Olha só, tá? O mais comum que vocês têm, a maioria do pessoal conhece essa extensão, ela é a mais utilizada, é a mais comum, é a JPEG, tá? Ou JPG para alguns, né? Que você pode verificar aqui, tá? Joy Photography Experts Group, tá? Né? Seria mais ou menos isso, né? Grupo de imagens, né? Vamos botar assim, né? Para quem teria experiência, vamos dizer assim, ou de boa experiência. Ele foi criado em 1986 e pertencia ao Comitê Técnico ISO-IEC. Então, você pode dar uma conferida aí, porque o objetivo era padronizar e codificar imagens estáticas. Estática quer dizer parado. Um dos principais, né, formatos JPEG, e é muito importante, né, a vantagem que o JPEG tem para a gente, é que ele vai permitir a regulagem da relação entre a qualidade da imagem e o tamanho. Então, isso vai ser um diferencial para o usuário. Geralmente, ele alcança até uma proporção de compressão de 10 para 1. De 10 para 1. Sem que a perda da qualidade fique muito evidente. O tamanho máximo suportado para imagens desse tipo é de 65.535 pixels. O que acontece? Quando você pega... Deixa eu pegar uma imagem aqui no meu Paint. Vou mostrar para vocês uma imagenzinha do meu Paint. Deixa eu... Tá, vou pegar essa imagenzinha aqui e vou aplicando zoom. Vamos até o 400. Olha só, botei aqui no zoom 500. Você percebe, você consegue ver nitidamente, ó, que tem uma formação de quadradinhos. Se eu pegar aqui, vou desenhar aqui um quadradinho. Para mostrar para vocês. Cada quadradinho desse aqui é o que a gente chama de pixel. Tá? Ó, se eu reduzir o zoom, quando você olha, você já vê que ele parece uma curva. Ó, aqui ó, você já vê que ele já está parecendo uma curva. Ó. Então, quanto mais pixels você tiver, melhor vai ser a resolução. Aqui você vê que são vários quadradinhos, um dentro do outro aqui.
A mesma coisa que se você olhar aqui, ó, esse é um desenho aqui, ó, vamos voltar para o 100. Com 100 você vê, ó, o desenho nítido aqui, fazendo alusão a pessoas. Quanto mais eu abro, fica mais nítido para você, ó, os quadradinhos, que é esses quadradinhos que nós chamamos de pixel. Olha lá, ó, ó o quadradinho aqui, ó, um quadradinho, outro quadradinho, aqui, ó, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Ó, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Esse daqui é o famoso pixel que eles vão chamando de pixel branco, tá vendo aqui, ó? Esse claro aqui é o pixel branco, que algumas TVs de LED você acaba perdendo resolução nesse pixel branco, né? Porque ele não tem uma iluminação ali, até dando diferença. Não é nada que os seus olhos vão enxergar facilmente, tá vendo? Beleza? Então, é isso que é o pixel. Então, aqui, geralmente, tá, ele alcança essa proporção de 10 por 1, são 65.535 pixels, e o nome dele que a gente vai encontrar por aí é o JPG ou JPEG, tá? Ou ainda nós temos, mais raramente, o JPE e JGIF, né? GIF, beleza? Tá? E ele é o mais popular, até porque ele é o mais leve e ele é muito utilizado para e-mails e publicações em blogs, sites e redes sociais. Outro formato também que, embora exista há muito tempo, ele demorou um pouquinho a ser popularizado, que é o GIF. Tá? Já o GIF ele já vai ter uma diferença, porque o GIF, o JPEG é imagens estáticas. Já o GIF não. O GIF são imagens que a gente chama de, né? Você vai sobrepor a imagem, você vai movimentar a imagem, né? E aí ela vai dar um resultado para você, tá? Assim, né? Graphics Interchange Format, né? Formato de mudança gráfica. Tá? Ou aqui, como ele botou, né? Intercâmbio gráfico. Também aqui, se você olhar, ele foi criado aqui, ó, o JP criado em 86, ele também foi criado na década de 80, no ano de 87. E hoje ele está muito popular, né? As pessoas utilizam muitos GIFs na rede para desempenhar algum tipo de tarefa, ou simplesmente por animação, ou para justificar algum tipo de sentimento, né? Já que pela linguagem escrita, você quando escrever pode dar uma ideia dúbia, porque não tem a sua, a pessoa não está ali vendo o seu rosto para saber qual é o tipo, né, na ação que você está dando para o que você está escrevendo. E aí o GIF pode ser utilizado por você. Se você não estiver lembrando, a gente vai botar um GIF aqui para você poder dar uma assistida e verificar direitinho o que seria um GIF. Ó, esse aqui é um muito famoso na internet. O caminho para o outro. Você tem vários aplicativos, tá? Que dá para você fazer seus GIFs.
Enfim, essa imagem aqui vai ter a movimentação de alguma coisa que o menininho vai fazer. Agora, você pode fazer isso no teu WhatsApp. Colocar, você digita, procura o GIF e aí você manda para outra pessoa. Não vou perder tempo com isso, não. Aí, ó, foi. Tá vendo? Isso é um GIF. Formato muito comum também é o PNG. Esse PNG, ultimamente, tá? Ele ganhou força, né? Porque aí, quando você vai fazer um anúncio, uma propaganda, ou simplesmente quando você faz montagens, né? Onde você quer que só fique uma determinada imagem, quer tirar todo o resto, você utiliza o formato GIF. E essa é a vantagem do formato. E suporta muito mais cores, isso é muito legal, tá? E ele consegue manter o fundo transparente. Então, toda vez que você remove um fundo, não, deixa eu ver se ela veja. Se adequa a qualquer fundo. Beleza? Então, esse aqui é o formato PNG. Beleza? Então, toda vez que for sem fundo, PNG. Movimento, GIF. Mais comum utilizado, JPG, né, o JPEG. Outros formatos, temos o BMP, que é o Bitmap. É um dos primeiros formatos existentes, e ele foi utilizado no Microsoft Windows na década de 90. A extensão, ó, ponto .bmp, é muito importante você gravar, ó, ponto .png, ponto .jpg, JPEG ou JPEG, JFIF, tá? E aqui nós temos o caso aqui, tá, dos GIFs. O formato TIFF, e ele foi formado justamente para as imagens digitais. Quando construímos as primeiras máquinas digitais, né, que é aquelas máquinas que não precisava de filme, né, então
colocaram o formato dela com esse aqui, ó, o ponto TIFF com um F só, ou o ponto TIFF com dois Fs. E aí tem uma limitaçãozinha que é por causa do tamanho, né? Porque aí os arquivos eles costumam ser mais pesados. Mas é muito utilizado quando nós falamos do Photoshop. PSD, tá? Que é justamente o do Photoshop, é o arquivo do Photoshop. Então, você pode salvar em JPG e PNG se você quiser, mas basicamente, quando mexe no Photoshop, o arquivo sai como PSD. Tá? Nós temos o EXIF, e aí ele é um formato semelhante ao TIFF, mas ele vai suportar uma quantidade diferente de cores, né? De bits de cores. E aí, eles são muito comuns e eles vão ter a vantagem de permitir uma qualidade maior, uma altíssima qualidade e também uma fidelidade à imagem. E ele é um formato mais novo, formado no Japão, né? Criado no Japão, nos anos 2000. Então, ele veio para resolver o problema com as fotos .tiff. E por último, agora nós temos o RAW, que é um formato cru, e aí ele tem a característica de lembrar aquelas câmeras antigas, tá? Então ele vai te entregar uma experiência mais sensível e uma experiência também mais natural, porque elas não vão sofrer nenhum tipo de alteração. É um formato que contém todos os dados de captura em tal. Normalmente o RAW é chamado. A galera que não conheceu, né, aquelas câmeras antigas, você, dentro daquelas câmeras, tinha uma fita, que era uma fita de cor âmbar, né, mais próxima, né, tipo, de traduzir como se fosse um marrom, mas na verdade era o âmbar. E aquelas cores ali, ela recebia, né, aquilo ali era um filme, ele recebia, né, uma variação de luz. E captava aquela variação de luz que queimava aquele filme. Depois daquele filme, a gente conseguia reproduzir num papel. E aí isso é muito interessante, porque permite o cara, né, revelar a foto basicamente da maneira antiga. Aí nós vamos ter, né, uma imagem que eles chamam, né, de dar um aspecto lavada. Obviamente, são produzidos muito grandes, tá? São arquivos muito grandes que são utilizados exclusivamente por profissionais da fotografia. E aí você vai ter isso em câmeras do tipo .crw ou CR2, no caso da Canon, e .nef ou NRW da Nikon. E aí nós temos o PDF, tá? PDF é uma foto. Muitas pessoas confundem isso. E aí é bom a gente ter uma ideia. E ele é um formato original de foto. Então, normalmente, o PDF, quando você vai fazer um determinado trabalho, ele te dá uma qualidade melhor, por ser um arquivo de foto. Nós temos também o EPS, também, né, produzido pela Adobe, mas no caso, para ele tem um diferencial, que ao invés de você definir os pixels, o PostScript dele é composto por comandos que são lidos por um dispositivo de saída, ou seja, uma impressora. Então, é você preparar para imprimir. E ele é muito utilizado no Adobe Photoshop e no Illustrator. Também programas como PageMaker e Quark. Então, você verifica, né, que o EPS tinha sua qualidade, tá? Mas, posteriormente, o PDF tomou conta desse local. Então, muitas das vezes, o pessoal que trabalha com desenho vetorial, que
é o pessoal que faz aqui, como eu estou trabalhando aqui no Canvas, tá? Isso tudo aqui são desenhos vetoriais. Então, você pode entender, e o PDF ele serve para ser utilizado como desenho vetorial. Aqui nós temos o SVG, que é basicamente um tipo de arquivo básico para escalonamento, ou seja, para gráficos vetoriais, que é para esse tipo de desenho aqui, ou esse tipo de desenho aqui. Então, a gente vai ter o SVG. E o SVG tem uma vantagem, que ele vai permitir que você aumente as fotos, aumente o tamanho, né, das fotos, sem que ela venha a perder qualidade e sem aumentar o peso. Quando a gente fala de peso, seria basicamente a quantidade de megas, né, ou gigas que a foto venha a ter. Quantidade de bytes, vamos dizer assim. Tá? E por último, nós temos o formato aqui, que é o EBP, um formato desenvolvido pelo Google em 2010, que serve para otimizar a compreensão de arquivos e preservar a qualidade, justamente para que você consiga enviar um arquivo maior, com mais facilidade e sem perder nenhum tipo de informação. E o bom que é a redução do tamanho chega até 45%. Então, às vezes, você não consegue mandar um e-mail quando você tem um determinado tipo de imagem, em JPEG, PNG ou GIF, traduzindo para o WebP, você consegue enviar, porque você vai diminuir o tamanho. Provavelmente, ainda as pessoas não têm o costume de utilizá-lo, mas provavelmente ele vai tomar o espaço dos JPEGs de hoje, justamente porque ele mantém a qualidade e você consegue ter um bom resultado. Então, a gente tem uma questãozinha aqui que eu separei sobre esses 12 tipos que eu deixei, tá? Que são os 12 principais. É muito difícil cair alguma coisa fora desses 12 aqui para vocês. E ele quer saber qual das alternativas, ó, não representa um formato de imagem. Bom, tranquilo e calmo, você vai marcar a opção letra B, que é o XLS, porque eu já ensinei isso para vocês. Alguém lembra aí o XLS, qual é o tipo? JPG a gente falou hoje, GIF também, PNG e bitmap. Alguém lembra aí de onde é o XLS? Que tipo de extensão é essa? Para que tipo de programa o XLS serve? Ninguém? Ninguém? Já dizia o Silvio Santos, Mauê, ninguém quer ganhar dinheiro. Se valer esse dinheiro, ninguém ia acertar, hein? O XLS é a extensão antiga do Excel, que durou só até 2003. Desde 2007, nós sabemos que virou XLSX. Tá? Todas as versões de 2007 do Microsoft Office ganharam um X. Tá ok? Então, XLSX é a opção, porque ele quer a que não representa, e ela é do Excel. Tá? Só repassando aqui, JPG, JPEG, GIF, PNG, bitmap, TIFF, PSD, EXIF, RAW, PDF, EPS, SVG e WebP. Tá? O WebP é um que provavelmente, né, ele pode cair na prova. E era um que muitas pessoas não conhecem, então poderia acontecer da pessoa errar. Mas vocês que fizeram essa aula comigo,
que foram alunos, né, que são alunos do Instituto Meso não vão errar, porque vocês já vão estar malandros e safos aqui nesse tipo de conteúdo. Como eu sempre falo para vocês, né? Normalmente as provas, elas, a cada 5 questões, elas vão cair, né? Normalmente elas caem uma questão de internet, tá? Essa aqui, normalmente está fora, né? A gente fala que está fora do padrão, porque ela é aquela questão número 5 que sempre vem falando de vários assuntos. E aí ela caiu falando sobre internet e sobre aplicativos de internet. Bom, nós temos aqui separado para vocês, né, alguns aplicativos, começando com o Adobe. A Adobe, ela despontou nesse ramo, e é o Flash. Sem ele, você não consegue assistir coisas que envolvam animações, áudio e vídeo. O Adobe Flash, algumas vezes, ele pede, você tenta acessar um site e ele diz para você que seu Adobe Flash está desatualizado. E aí você tem que atualizar o Flash do seu Adobe, tá? Com uma coisa que a gente chama de plugin. O que é um plugin? Pessoal, o plugin são conjuntos operacionais que fazem algum tipo de função extra no seu navegador. Então, você clicando aqui, tá? Você tem suas janelas de configuração, suas ferramentas e as suas opções. Você vai acessar os seus plugins e os seus plugins vão dar para você uma base do que você precisa para desempenhar algum tipo de função. Aqui, ó, eu tenho o Loom, que é um plugin para que eu possa gravar tela, caso eu queira fazer um vídeo falando de alguma coisa que esteja na tela do meu computador. Tá? Nós temos aqui as extensões. E aí você tem aqui, ó, regras de acessibilidade, imprimir, sistema, downloads e tal. E aí você pode vir aqui no download e fazer suas configurações. E se você precisar, você pode trabalhar as suas questões com os seus plugins. Aqui, outro que você pode trabalhar também são as ferramentas, onde você tem aqui, ó, as extensões. Então, tudo isso são mecanismos que servem para trabalhar. Aí aqui, ó, você tem essa questão do plugin Flash, mantenha atualizado e evite problemas, e ele vai mostrar para você. Sem esse plugin, você não vai poder acessar páginas, né, que não sejam estáticas. Então, sempre que você tiver um problema, você clica aqui no Adobe Flash Play, pega esse plugin e aí ele já pode começar a fazer o desempenho, tá? Porque não é o aplicativo, que é o Google Chrome aqui, nesse caso, que eu estou utilizando, né, o meu leitor de páginas web, que vai fazer esse trabalho. Quem faz o trabalho é justamente o plugin, tá? Que ele vai me permitir visualizar vídeos e animações. Outro que nós temos aqui é o Adobe Dreamweaver CC. Antigamente, para você criar os sites, o cara tinha que saber as imagens e também saber os comandos de cabeça. Então, ele conhecia a linguagem e ele tinha que, a partir daquela linguagem, desenvolver. Hoje, nós temos ferramentas de desenvolvimento de site, como o Adobe Dreamweaver CC, que é a linguagem antiga, né? CC+, era a linguagem antiga que o pessoal utilizava. Hoje em dia, você já utiliza o app e ele vai fazer isso para você. Tá? Então, você ganha tempo, você não precisa ter uma série de comandos de cabeça ou ter que ficar buscando os comandos através das suas anotações ou de um livro, caso você não lembrasse de cabeça, e aí ele já desempenha, já faz o papel para você e consegue reduzir isso muito forte para você. Também o editor dentro dele, tá?
que é o Why We Swing. Nós temos também o NetBeans, tá? IDE, que é uma forma mais inteligente e rápida de codificar, que permite o desenvolvimento rápido e fácil de aplicações desktop Java, que é a linguagem que a gente utiliza, móveis e web, também aplicações HTML5 com HTML. Tá? Outro, né, antigamente o pessoal utilizava a linguagem HTML para desenvolver sites. Se você pegar aqui, eu vou botar aqui, você entender, mas vou ver se eu tenho uma imagenzinha aqui que exemplifique. Tipo isso aqui, ó, coisa bonita. Então, essa aqui é a famosa linguagem HTML. Tá? Então, é isso aqui. O cara escrevia essa linguagem. Quando ele botava essa linguagem em um determinado local na internet, quando você acessasse aquele site, vamos botar assim, haveria a leitura disso aqui, e aí ele te daria a informação. Essa é a linguagem que nós temos aqui, HTML. E por último aqui nós temos o Inkscape, que ele é um software para editoração eletrônica de imagens e documentos vetoriais. Por exemplo, o Inkscape é um tipo, só que nesse caso é um software. Por isso que o Canvas tem ganhado espaço. E aí minha questãozinha 22. Quais das ferramentas a seguir pode ser usada para a criação de animações computacionais iterativas que funcionam embutidas em um navegador web? E aí as opções que nós temos. O Inkscape é para desenho vetorial, a gente elimina. O Writer, ele é como se fosse o Word, só que do LibreOffice, do pacote LibreOffice. Então, o Writer, ele serve para editar textos, tá? Mas através do Writer eu poderia desempenhar uma linguagem HTML sem problema algum. Nós falamos sobre animações, nós temos como opção que é o Dreamweaver para criar o site, tá? E aqui é uma ferramenta para desenvolvedor. O NetBeans serve para poder você desenvolver PHP e C++. Coisa que você não precisa saber, você só precisa saber o app, que nesse caso nós temos aqui, ó, o Adobe Flash. E aí a resposta para a gente seria letra A, Adobe Flash. Então, recapitulando aqui. Essa aula de hoje, nós vimos 12, né, formatos principais, onde nós temos que chamar atenção para o JPEG, para o WebP, além dos ainda usuais, que são o GIF, o PNG, tá, e o bitmap. Correndo por fora, nós temos o TIFF, PSD para Photoshop, mas é algo que eu creio que não vai cair, né, a aula de vocês, porque desenho vetorial não faz sentido, né, algum cobrar, se cobrar seria uma apelação. E o EXIF e o RAW, tá, que são para câmeras digitais. O PDF, que é muito utilizado, que no caso é como esse arquivo está, né? Ele está em PDF. E EPS e SVG, tá? Que também são extensões. Vimos esses apps, são apps
referente, tá, à utilização de internet. O Adobe Flash, que está sempre associado a áudios e vídeos. Então, você grava assim, ó, Adobe Flash, áudios e vídeos, animações. Adobe Dreamweaver, para criar site. Então, você não precisa gravar isso tudo. O NetBeans é para quem precisa, né, codificar e fazer programações em Java. E o Inkscape, que é um aplicativo de desenho vetorial. Assim como o Photoshop, assim como o CorelDRAW, assim como o Adobe Illustrator. E aqui nós marcamos a opção letra A, 22, e na 21, tá? A opção foi o que não representa um formato. A gente sabia que é o XLSX, que ele é equivalente ao Excel. Beleza. Tá? Uma coisa que eu havia falado para vocês, que costuma cair muito, é também assuntos de segurança. Então, internet, segurança, Excel, Word, são assuntos que vocês verão mais vezes, porque são assuntos que caem mais vezes, então você precisa estudar mais vezes. E aí você vê, né, antigamente, na minha época, hoje em dia nós temos que falar de malware. O vírus, ele é um tipo de malware hoje em dia, né? O vírus, ele basicamente funciona da seguinte maneira: você vai conectar o seu PC e por algum motivo você vai executar um arquivo contaminado. E aí ele vai desempenhar a função, que pode ser danificar os arquivos ou até mesmo excluí-los, tá? O objetivo é esse. Os vírus, hoje nós sabemos, né? 80% dos vírus, eles eram criados pelas fabricantes de antivírus, justamente para obrigar as pessoas a terem os vírus. Poucos vírus, eles eram utilizados, né, por outras pessoas. Hoje, é muito comum os cybercrimes, pessoas que sequestram informações, arquivos, e a partir daí ela utiliza isso para que você pague para que ela possa te dar, mediante resgate, o seu tipo de arquivo, ou resgatar suas informações e utilizar delas, né, como contas bancárias, dados de cartão de crédito, para fazer compras na internet. Então, são possibilidades aí que vocês vão encontrar. Aqui nós temos os conceitos, né, alguns conceitos relativos a isso, e aí nós vamos trabalhar na próxima aula os tipos, tá? Esses todos os tipos aqui, ó, de malware. Tá? Tudo isso mesmo. Mas hoje a gente vai ficar só com a parte dos conceitos. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o arquivo, né? É muito importante que, por exemplo, os vírus que são executáveis, eles costumam infectar arquivos, especialmente, né, .com e .exe. .exe, porque são os arquivos executáveis. São arquivos que têm que funcionar, e a partir daquele momento eles vão entrar em ação e vão começar a contaminar outros arquivos parecidos com esses. Então, vai funcionar em relação ao arquivo. Nós temos o conceito de alarme falso, tá? Que o alarme falso não causa dano real ao computador, mas consome tempo de conexão possíveis, tá? Ele normalmente se enquadra na categoria, tá, do que a gente chama de vírus boato e cartas correntes, que tem tido muito isso, tá? Galera que gosta de passar corrente aí e vírus, hoje também são conceitos de internet desconsiderados ou vistos como tal maneira. Nós temos o hoax, que é um conceito de vírus boato. São mensagens que chegam através de e-mail, alertando por um vírus mirabolante
ou altamente destrutivo. O hoax mais conhecido é o chamado de hoax do Win32, que dizia assim, olha, tem um vírus e está atacando, né? E pedir às pessoas para ir até a o seu HD, e lá no HD excluir uma pasta chamada Win32. Aí o que as pessoas faziam? Iam lá, excluíam a pasta. Sem o Win32, o seu computador não funciona. Aí a pessoa era obrigada a levar ou chamar um técnico para poder consertar ou ela mesma fazer o reparo. Nós temos vírus multipartite, que são vírus que infectam, né, o registro mestre de iniciação, trilhas de boot e arquivos. Então, ele vai partir da sua iniciação, ou seja, na hora que você ligar o computador, ele vai né, infectar ali o registro, então ele vai trabalhar ali no registro. Temos também os vírus mutantes. Então, o vírus ele vai mudando, tá? Então, toda vez que você faz uma execução, ele muda. E aí, conforme ele vai alterando o vírus, né, a última forma, ele vai alterando o vírus, fica mais difícil de ser detectado pelo antivírus. Tem os vírus polimórficos, tá? Que é uma variação mais inteligente dos vírus mutantes. Ele tenta a dificultar a ação do antivírus ao mudar sua estrutura interna ou suas técnicas de codificação. Aí, então, ele está ali, ele vai ler o antivírus, vai verificar né, os tipos de remédio que o antivírus tem, e a partir dali, o antivírus não vai conseguir detectá-lo. Programa, no caso, né, que infecta somente arquivos executáveis, impedindo muitas vezes que o usuário ligue o micro. Vírus de script, ou seja, os vírus de script são os vírus programados para executar ações sem que você atue nele. Tá? Então, nós temos o VB, que é baseado em linguagem de programação, e o JS, que é no JavaScript. Então, eles podem vir embutidos em imagens, arquivos com extensões estranhas, tipo ali, ó, .vbs.doc, .vbs.xls, ou js.jpg. Isso aqui é muito comum em pessoas que utilizam tá, essa técnica de sequestro de informações. Então, ele vai pegando um grupo e aí ele vai colocando um novo tipo de extensão dentro da extensão dele e ele começa a trabalhar em cima do seu computador. E temos vírus invisível, que usa uma ou mais técnicas para evitar detecção. O stealth pode redirecionar indicadores do sistema de modo a infectar um arquivo sem necessariamente alterar o arquivo infectado. Então, ele pode infectar o arquivo sem alterar, tá? E a ideia dele é essa mesmo, é ficar invisível ali, atuando, mandando as informações e sem ser visualizado pelo seu antivírus. Então, nós temos esses conceitos e os tipos de vírus. Depois a gente vai falar aqui, né, no caso dos tipos de malware, né, porque o vírus ele é só um tipo. Então, temos todas essas para poder falar na aula de segunda-feira. Então, pessoal, finalizo hoje, tá? Mais tarde, às 9 horas, estaremos retornando nesse mesmo canal. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu!